As the revolution began, David found himself on the forefront of the artistic and political scene. His prestige, his influence were enormous. He became secretary, then president of the convention. During the terror, he personally supervised the daily activities of the Revolutionary Tribunal. Assim que a Revolução iniciou, Davi se encontrou no panorama da frente dessa cena política e artística. O seu prestígio e a sua influência eram enormes. E ele ficou secretário e depois presidente dessa convenção. E durante os períodos de terror, ele personalmente supervisionou as atividades diárias do Tribunal de Revolução. But his political commitment did not slow down his manifold activity as an artist. Mas esse comprometimento político não diminuiu o seu trabalho como um artista importante. He became the pageant master of the Republic, staging political festivities and funerals. He designed seals and coins, costumes appropriate to the new society born from the revolution, slides 5 and 6, political caricatures. He portrayed the Republican martyrs, first Lepelletier, then Marat. E, na verdade, ele se tornou um mestre artista de todo o processo de revolução. Ele trabalhava nos palcos de festivais e de funerais. Ele desenhava selos, fazia moedas, fazia também costumes, ou seja, roupas, e, além de tudo, para todas as caricaturas dos políticos dessa revolução, da sociedade revolucionária. E muitos dos retratos dos mártires dessa república, primeiro Lepelletier e depois também Marat. Jean-Paul Marat, the son of a Swiss doctor, was born near Neuchâtel in 1743. He studied medicine. After many wandering years spent in various European countries, he went to France. Jean-Paul Marat, o filho de um doutor, de um médico suíço, nasceu perto de Neuchâtel em 1743. Estudou medicina também e depois de muitos anos gastos em vários países europeus, ele foi para a França. As soon as the revolution began, he became one of the most prominent and most radical figures on the political scene. Logo que a revolução começou, ele transformou-se num dos mais radicais, dos mais proeminentes políticos dentro dessa cena francesa. An influential journalist, especially popular in the lower class Parisian milieu, the so-called sans-culottes, Marat was nicknamed l'ami du peuple, the people's friend, from a journal he had founded. Logo que a revolução começou, ele foi, na verdade, ele virou um dos mais influentes políticos dessa sociedade. Um jornalista influente, especialmente popular no milieu de Paris, também chamado sans-culotte, Marat foi apelidado de o amigo das pessoas através de um jornal que ele fundou. Eu não vou pedir silêncio. Quem quiser, que fique quieto se puder. Between the fall of 1792 Between the fall of 1792 and the spring of 1793, he attacked in a series of violent articles the enemies of the Republic, the king, the aristocrats, the Girondins. Entre o outono de 1792 e a primavera de 1793, ele foi atacado numa série de artigos muito violentos feito pelos inimigos da República. O rei, os aristocratas, os girondinos. Marat's pen was as effective as a weapon. There is no evidence that he personally organized the September massacres, but the piece he published on August 19, urging to assault the prisons and to kill as many prisoners as possible, was eloquent enough. A caneta de Marat era mais efetiva, ou era tão efetiva quanto uma arma. Não existe nenhuma evidência que ele pessoalmente fez a organização dos massacres do mês de setembro. Mas aquilo que ele publicou em 19 de agosto
suscitando que houvesse a invasão das prisões e tentar matar quantos prisioneiros quantos fossem possíveis, foi bastante eloquente. Marat's press campaign against the Girondins, the party which opposed the centralizing policy of the Jacobins, brought his life to an end. A girl from Caen, Charlotte Corday, sent Marat a letter promising some revelations about counter-revolutionary activities in the provinces. A campanha de pressão de Marat contra os girondinos, o partido que era oposição à política central dos jacobinos, trouxe a sua vida para um fim. Uma menina de Caen, Charlotte Corday, mandou uma carta prometendo algumas revelações sobre atividades contra-revolucionárias. Marat accepted to receive Charlotte in his poor flat. What happened then is well known. Marat, who suffered a hideous skin illness, used to find some relief writing his articles immersed in a bathtub. O que aconteceu depois disso é bastante bem conhecido. O Marat, que sofria de uma doença de pele bastante complicada, tentava obter algum alívio tomando banhos de imersão. E a Charlotte Corday foi até o quarto e afogou o Marat. Charlotte During the trial. Yeah. Oh, sorry? Okay. Charlotte Corday entered the room and stabbed Marat to death. During the trial, which immediately followed, she refused to be identified as a counter-revolutionary. No julgamento que aconteceu logo após, Charlotte Corday recusou em ser identificada como uma contra-revolucionária. I was a revolutionary even before the revolution started, she proudly said. She was sent to the guillotine. E ela disse, de forma muito orgulhosa, eu era uma revolucionária mesmo depois que a revolução começou. E por isso foi mandada para a guilhotina. On July 14, 1793, the day after Marat's death, during a public session at National Convention, a deputy named Giraud addressed David. Where are you, David? You gave to posterity the image of Le Pelletier dying for the fatherland. You have one more painting to make. I'll make it as well, David answered. Na verdade, em 14 de julho de 1793, um dia depois da morte de Marat, durante uma sessão pública da Convenção Nacional do Parlamento, um deputado chamado Guirard falou com Davi. Onde é que você está, Davi? Você colocou para a posteridade a imagem de Le Pelletier e morrendo pela sua pátria. Agora você tem mais uma pintura para fazer. E Davi respondeu, eu também falarei. Less than 3 months later, on October the 16th, the painting was ready. David, who had supervised Marat's funerals, was also responsible for an elaborate presentation of the two images, Le Pelletier's and Marat's, in the Louvre courtyard. Later, they were hung together for 2 years at the National Convention. Menos de 3 meses depois, dia 16 de outubro, a pintura estava pronta. E Davi, que tinha supervisionado todos os funerais de Marat, também foi responsável por elaborar uma apresentação dessas duas imagens, Le Pelletier e Marat, nos jardins do Louvre. E essas duas pinturas ficaram penduradas conjuntamente durante 2 anos. Marat and Le Pelletier were conceived and presumably perceived as pendants, as images intimately related to each other. Slide, please. Marat, Yeah. correct, okay. Marat e Le Pelletier foram concebidas e presumivelmente percebidas como duas imagens intimamente relacionadas uma com a outra. In fact, according to an eyewitness, they had the same size. Na verdade, de acordo com uma testemunha ocular, elas tinham exatamente o mesmo tamanho. The resemblance between the two paintings is undeniable, but a closer look reveals some obvious divergences. A semelhança entre as duas pinturas é inegável, mas uma observação mais próxima revela algumas divergências bastante claras. While Le Pelletier is dead, Marat is represented in the act of dying, at his last breath. His hand is still holding a pen, his face is vaguely smiling.
Se nós olharmos, Le Pelletier está morto e Marat está representado no ato de morrer, no seu último suspiro. A sua mão ainda está carregando uma caneta e a sua face está vagamente sorrindo. A copy of the lost painting made by one of David's pupils shows that Le Pelletier's reclining body was placed under a sword hanging from above. Slide, please. Uma cópia da pintura perdida, que foi feita por um dos pupilos de Davi, mostra que o corpo reclinante de Le Pelletier está colocado sob uma espada que está pendurada de cima. Yeah. Tem um problema com o slide. Yeah, I think this is the wrong slide. There should be a slide. Yeah, this is one. Ok. Observe então que existe que o corpo de Le Pelletier reclinado está sob a mira de uma espada. The sword transfixed a sheet of paper on which the following words were inscribed: I vote for the tyrant's death. Je vote la mort du tyran. E se vocês olharem, essa espada ela está transfixando uma folha de papel. E nessa folha de papel está escrito: eu voto pela morte dos tiranos. As David explained to the convention, the sword referred to an anecdote told by Cicero. Como Davi explicou na convenção, essa espada se refere a uma anedota, a uma história contada por Cícero. Damocles, who had spoken with envy of the life of a tyrant, was compelled by Dionysius, the tyrant of Syracuse, to take his own place and to attend a splendid banquet under a sword suspended from a horsehair hanging over his head. Damocles, na verdade foi dito como sendo alguém que tirava a vida dos tiranos, foi compelido por Dionísio, tirano de Syracuse, para tomar o seu próprio lugar e ir a um banquete esplêndido, sob uma espada também, suspendida pela crina de um cavalo, que está na verdade, suspensa sobre a sua cabeça. The message of David's painting was clear. Not only tyrants, but revolutionaries as well, live in a state of perpetual danger. E a mensagem de Davi é muito clara. Não só os tiranos, mas os revolucionários vivem sempre sob ameaça, sob perpétuo perigo. Also clear is the fact that the connection between Le Pelletier's vote and his subsequent violent death was presented in an allegorical mode. Também está claro o fato de que a conexão entre o voto de Le Pelletier e a sua morte violenta logo depois foi apresentada aqui de uma maneira bastante interessante, alegórica até. In the portrait of Marat, on the contrary, there is no allegory. Everything is literal, to the last detail: the tub, the ink bottle, the wooden block used as a table, the paper money, assignat, placed over a letter addressed to a poor widow with 5 children. No retrato de Marat, por outro lado, não existem as alegorias que a gente encontrava no retrato de Le Pelletier. Nesse retrato de Marat, tudo é literal. Tudo no último do detalhe. A banheira, o tinteiro e o bloco de madeira, que foi usado como mesa. E o dinheiro, e o papel de dinheiro, papel moeda, que foi colocado sobre uma carta que foi endereçada à pobre viúva com 5 crianças. The absent murderess is evoked through a letter open in front of the beholder, an appeal to Marat's benevolence. In fact, this was a letter which Charlotte Corday kept with her but never sent. Instead of Le Pelletier's elaborate sword, we have a humble kitchen knife smeared with blood. E na verdade, esse assassinato é evocado através dessa carta. E essa carta está aberta na frente através como um apelo à benevolência de Marat. Na verdade, essa carta foi uma carta em que Charlotte Corday manteve consigo e nunca enviou. Ao invés de mostrar ou de elaborar sobre a espada que está em Le Pelletier, nós temos aqui, nessa figura, uma pequena faca de cozinha, uma humilde faca de cozinha
que está espalhada, que está cheia de sangue.